Em uma reviravolta surpreendente, a situação da Ucrânia alcançou um ponto crítico no campo de batalha. A Europa e seus líderes viraram o jogo da retórica, especialmente após os comentários de um ministro que provocaram repercussões profundas. Em uma entrevista ao jornal Flamengo de Morgan, o ministro da Defesa e Relações Exteriores, Theo Franken, fez uma declaração contundente: se a Rússia lançasse mísseis, a resposta seria decisiva. A frase, "destruiremos Moscou", rapidamente ganhou as manchetes em todo o continente, obrigando Franken a esclarecer seus comentários em uma rede social. A pergunta que todos se faziam: seria prudente enfrentar um adversário como a Rússia, especialmente se isso significasse um ataque a uma das principais cidades europeias? Durante a entrevista, Franken não hesitou: se um ataque direto à NATO ocorresse, a resposta seria devastadora. O entrevistador, Ralph Leakins, pressionou-o sobre a posição dos Estados Unidos, mencionando as declarações do então presidente Donald Trump sobre a cláusula de defesa mútua da NATO. O tom de Franken deixou transparecer sua frustração, a desconfiança em relação ao governo americano na Europa era palpável. Por que ele não honraria os compromissos? Lançou-se Franken. A situação se tornava cada vez mais tensa, com a conversa girando em torno das promessas de Trump em um encontro da NATO. A incerteza pairava no ar: até onde a Aliança Ocidental iria para proteger seus membros? A retórica já havia se elevado a um nível alarmante. Uma vez que a cláusula de defesa coletiva da NATO deixava espaço para interpretações que poderiam enfraquecer a resposta militar. Franken fez questão de afastar qualquer ideia de que os Estados Unidos não estariam prontos para apoiar uma resposta militar massiva a um ataque russo. A alusão ao poder militar da Rússia trazia consigo uma sensação de urgência. Um míssil cruzeiro em Bruxelas é algo que nos força a agir, argumentou Franken, descartando as preocupações sobre o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia como um ponto de virada. Mas a que preço essa ousadia poderia custar? Se não nos defendermos, ele continuou, prolongaremos o conflito e correremos o risco de permitir que Putin defina as regras. O tom estava claro, a determinação de agir era imperativa, mesmo sob os riscos de represálias nucleares, e um ataque a Moscou poderia se tornar uma realidade. Porém, o que seguiu foi semelhante a uma jogada de xadrez, com cada movimento na arena global ressoando equantemente. A Rússia não hesitaria em responder a qualquer provocação, mas a fraqueza percebida no Ocidente poderia ser ainda mais alarmante. Na união de forças ocidentais, havia, na verdade, uma nuvem de incertezas pairando sobre cada decisão. Estamos lidando com uma superpotência geopolítica que não se encolhe diante da adversidade, frisou ele. Enquanto a conversa se desenrolava, tanto Franken quanto seus interlocutores entendiam que este conflito não era apenas um embate entre países, mas uma batalha ideológica e militar que definiria o futuro da segurança europeia. A tensão era palpável. Os sons de sirenes e armas ecoavam como um lembrete constante da fragilidade da paz. E, assim, a pergunta permanecia no ar: qual seria o próximo passo do Ocidente diante das ameaças crescentes da Rússia? A história apenas começava a se desenrolar. A discussão sobre a relação entre os Estados Unidos e a NATO tornou-se ainda mais intensa após uma declaração polêmica feita por um ministro da Defesa europeu. Em entrevista, o ministro Theo Franken destacou a gravidade das ameaças da Rússia e insistiu que, caso Moscou atacasse Bruxelas, a resposta da NATO seria implacável, levando à destruição da capital russa. Essa uma promessa estrondosa repercutiu por toda a Europa, levantando questionamentos sobre a segurança coletiva e sobre o verdadeiro compromisso dos líderes ocidentais em enfrentar a agressão russa. Franken, em meio a uma entrevista, foi questionado sobre os temores de um possível ataque da Rússia. Ele se irritou ao ouvir questionamentos sobre se o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respeitaria os compromissos do artigo 5 da NATO, que estabelece que um ataque a um membro é um ataque a todos. A resposta de Trump ao ser indagado trouxe à tona a ambiguidade de algumas declarações públicas, sugerindo que as definições poderiam ser interpretadas de diferentes maneiras. Franken rebateu essa ideia, reafirmando que os Estados Unidos não hesitariam em apoiar a NATO em caso de um ataque russo. Ele destacou a importância da união entre as nações aliadas, afirmando que os desafios impostos por Putin não devem ser subestimados. Segundo ele, a história recente mostrou que a hesitação apenas prolongou conflitos,
e que agora era hora de uma postura mais assertiva em relação às provocações russas. O ministro não se ficou por aqui. Quilômetros de território e uma intensidade de batalha revelam que a Rússia já se manifestou com ações ofensivas. Para ele, mesmo que as advertências de Putin sobre possíveis respostas nucleares sejam frequentes, a verdade é que a escalada e o uso da força exigem uma resposta firme do Ocidente. Agora, a discussão se escalou para um novo patamar, até onde as alianças ocidentais estão dispostas a ir para preservar a paz e a segurança internacional. Essa declaração ousada não apenas sacudiu as fundações da política de defesa europeia, mas deixou no ar uma pergunta aterradora: se a resposta à provocação for um chamado à ação conjunta, que efeitos isso teria na dinâmica global? A tensão cresce e o mundo observa, estagnado, o próximo movimento neste intrincado jogo de poder. O que aconteceria se a Europa estivesse à beira de um cataclismo? Em meio a uma conversa inesperada sobre a geopolítica atual, certos comentários de Theo Franken, o ministro da Defesa da Bélgica, geraram repercussão e preocupações profundas. Durante uma entrevista, ele afirmou que, diante de um ataque com mísseis por parte da Rússia, a resposta seria devastadora: nós a apagaremos do mapa. Essa frase não apenas abalou os ânimos, mas também trouxe à tona questões cruciais sobre o atual estado de confronto entre a NATO e a Rússia. O poderio militar russo, uma análise assustadora. Os números são implacáveis. Mesmo que a NATO tenha uma superioridade numérica em armamentos, Franken declarou que essa vantagem é ilusória. A economia bélica da Rússia, segundo ele, é capaz de produzir 4 vezes mais munições do que todas as forças da NATO juntas. É um cenário aterrorizante quando se reflete sobre o verdadeiro potencial de combate de cada lado. O que significa isso para o futuro da Europa? A discussão sobre as despesas com defesa na NATO está longe de ser apenas sobre números, é uma questão de sobrevivência. A NATO atualmente destina 2% de seu PIB para defesa e mais 1,5% para investimentos em infraestrutura. Esse nível de gasto, embora já alto, pode não ser suficiente frente a um adversário que, em termos de paridade de poder de compra, aparece como a 4ª maior economia do mundo. A Rússia, com um PIB ajustado de 6,909 trilhões de dólares, é uma potência supervalorizada. Contrariando a crença de que ela é uma tigre de papel, a realidade é que muitos subestimam sua capacidade militar, a qual se destacou em conflitos como a guerra na Chechênia e a longa batalha na Síria. A noção de que a Europa possui um comando central efetivo é ilusa, e além de algumas tropas em Estrasburgo, não há uma força que possa ser mobilizada rapidamente. Um embate de ideias e realidades trágicas. Durante a entrevista, o repórter Rafle Akons provocou Franken, destacando que os russos não estão conseguindo avançar na Ucrânia. A resposta foi direta: eles estão lutando contra o Ocidente como um todo. Franken apontou que a resistência ucraniana é alimentada por armamentos e apoio ocidental. Sem essa ajuda, o desfecho já teria sido trágico. Essa conversa reverberou como um sinal de alerta para o futuro. O cenário geopolítico está se moldando rapidamente, e o que parecia ser uma guerra regional pode ter implicações globais. É essencial perguntar: até onde as potências ocidentais estão dispostas a ir para proteger seus interesses? A resposta pode moldar não apenas a Europa, mas o equilíbrio de forças no mundo. A história ainda está em construção, e os desdobramentos são imprevisíveis. O que virá a seguir? E como as decisões de hoje influenciarão o amanhã? Essas são questões que permanecem no ar, enquanto a tensão entre os países se intensifica. A história que estamos prestes a explorar leva você ao coração de um conflito explosivo, onde a luta pela sobrevivência não é apenas uma questão de ganância, mas de orgulho e identidade. Como a Ucrânia se tornou um campo de batalha decisivo nas tensões entre o Ocidente e a Rússia. Recentemente, o ministro da Defesa da Bélgica, Theo Franken, fez declarações polêmicas que ecoaram por toda a Europa. Em uma entrevista, ele assegurou que a resposta da OTAN a um ataque com mísseis da Rússia seria devastadora. Destruiremos Moscovo, disse ele. Essas palavras não passaram despercebidas, provocando reações efervescentes, especialmente quando a conversa girou em torno da invulnerabilidade da Rússia na guerra com a Ucrânia. O que realmente está em jogo nessa batalha?
Franklin argumentou que a luta na Ucrânia não é apenas contra os russos, mas contra toda a aliança ocidental, ressaltando que a Ucrânia está armada com as melhores armas e recursos do Ocidente. Sem o nosso apoio, a situação seria insustentável, disse ele. Com mais de 280 bilhões de dólares em ajuda ocidental desde 2022, o ministro questionou a eficácia desse suporte para derrotar a Rússia militarmente. Precisaríamos enviar centenas de milhares de tropas europeias para isso, comentou, cético sobre o entusiasmo do parlamento para tal cenário. A solução que propôs é simples, mas devastadora: destruir a economia russa. Sanções econômicas e a interrupção das receitas de petróleo e gás são essenciais para desarticular a máquina de guerra da Rússia. Recentemente, ataques a refinarias de petróleo russas conseguiram abalar uma fração desse império energético. No entanto, alerta: não subestime a resiliência do Kremlin. Relatos provenientes de Moscou indicam que, apesar dos ataques, a vida continua normal. Comércios abertos e bandeiras agitadas celebrando os soldados caídos. Essa mentalidade de resistência e sacrifício pode minar os esforços ocidentais. Será que o colapso econômico realmente está à vista? Franklin mantém uma visão realista: não acredito que a economia russa quebrará no próximo ano. Contudo, a pressão deve ser contínua. A batalha na Ucrânia pode ser apenas o começo de um confronto mais amplo. Esteja preparado para um embate que pode mudar o curso da história. O que realmente está em jogo? O que acontecerá a seguir? A história que estamos prestes a explorar se passa em um cenário de tensão geopolítica crescente. Recentemente, algumas mães de soldados na Rússia apareceram na televisão estatal, ostentando um orgulho fervoroso por seus filhos que deram suas vidas em nome da pátria. Essa manipulação da mídia não deve ser subestimada, especialmente em tempos de crise. Embora muitos esperem o colapso da economia russa no próximo ano, é crucial manter a pressão sobre o governo russo. Em uma entrevista polêmica, o ministro da Defesa belga comentou que não acredita que os estados da NATO estejam sob ameaça de uma invasão russa, nem mesmo nos Bálticos. A razão principal para essa confiança está na superioridade aérea da NATO, especialmente com seus caças F-35. Em breve, 600 aeronaves deste modelo estarão prontas na Europa, e o ministro afirma: os russos temem esses caças porque não conseguem vê-los. Apesar dessa autoconfiança, ele enfatiza a necessidade de aumentar a segurança doméstica na Europa para enfrentar ataques assimétricos, como uma possível invasão à rede elétrica. Mais adiante, ele reflete sobre o impacto de um ataque que pudesse derrubar a eletricidade por algumas horas ou dias. Lembro-me da pandemia, quando faltou papel higiênico nas prateleiras. Não quero passar por isso de novo, confessa. Para se preparar, o ministro mantém em casa um kit de emergência com água engarrafada, alimentos enlatados, um rádio a pilhas, lanternas e velas, garantindo que sua família esteja a salvo por algumas semanas. As declarações do ministro, no entanto, provocaram uma reação feroz do Kremlin. A embaixada russa na Bélgica, utilizando um tom desdenhoso, afirmou que as previsões de ataques russos a Bruxelas e as ameaças de apagar Moscou do mapa eram absurdas e desconectadas da realidade, qualificando a situação como uma escalada de insanidade. Esse incidente destaca o alto nível de tensão política vigente. Após a repercussão, o ministro sentiu a necessidade de acalmar os ânimos. Em suas redes, ele esclareceu que a polêmica é fruto de um título sensacionalista, e que suas palavras devem ser compreendidas no contexto da entrevista completa. Então, o que realmente está em jogo na dinâmica entre Rússia e NATO? Como ficará o futuro diante dessas revelações e reações? Prepare-se para uma jornada repleta de conflitos e revelações inesperadas. A situação política e militar na Europa está aquecendo, especialmente com o papel da Rússia no conflito e as reações dos líderes europeus. O ministro da Defesa da Bélgica, Theo Franken, fez declarações polêmicas que esquentaram ainda mais o debate. Ele disse que, caso a Rússia lançasse mísseis contra a Europa, a reação da NATO seria devastadora. Especificamente, ele afirmou que destruiríamos Moscovo. Essas palavras ecoaram por todo o continente, gerando controvérsia e trazendo a necessidade de aclarar suas intenções em uma rede social.
Franklin comentou em resposta a uma pergunta sobre o temor de um ataque não nuclear de Vladimir Putin a Bruxelas. Ele descartou essa possibilidade, afirmando que isso desencadearia uma resposta lisa e clara da NATO. Os impactos das palavras de Franklin foram imediatos, e muitos se perguntaram sobre a real capacidade militar da Rússia diante de uma resposta robusta da NATO. Chegamos a um ponto crucial da análise. A produção de um novo sistema de mísseis chamado Eratnik pela Rússia está em andamento e, segundo os relatos, pode ser tão avançado que pode desafiar a defesa da NATO. A altura em que esse míssil opera, em velocidades superiores a Mach 10, que representam cerca de 12.000 km por hora, provoca angústia nas potências ocidentais. O que é ainda mais alarmante, esses mísseis supostamente alcançam temperaturas de até 4.000 graus Celsius. Mas ainda existem questões a serem respondidas. Que tipo de dano esse novo sistema poderia realmente causar se um dia fosse utilizado? Alguns analistas ocidentais levantam dúvidas sobre a eficácia real da arma e sua capacidade de ameaçar a segurança na Europa. No entanto, em resposta ao crescente arsenal de armas avançadas da Rússia, incluindo a provável instalação do Eratnik em Belarus, a necessidade de reavaliação das estratégias de defesa da NATO é cada vez mais urgente. E isso nos leva a uma pergunta intrigante: como as potências ocidentais vão reagir a essas ameaças, e a segurança do continente está realmente em risco? Como o jogo poder militar se desenrolará a partir de agora? E que lições precisamos aprender para garantir uma resposta eficaz diante desse cenário crescente de tensão? A tensão política e militar na Europa aumenta a cada dia, especialmente em virtude da atuação da Rússia e das reações de líderes europeus. Recentemente, o ministro da Defesa da Bélgica, Theo Franken, fez declarações polêmicas que incendiaram ainda mais esse debate. Ele afirmou que, se a Rússia atacasse a Europa com mísseis, a resposta da NATO seria devastadora, dizendo que destruiríamos Moscovo. Essas palavras reverberaram por todo o continente, trazendo à tona questionamentos sobre a verdadeira capacidade militar russa e exigindo que Franken esclarecesse suas intenções em uma rede social. Franken foi questionado sobre o temor de um ataque não nuclear de Vladimir Putin a Bruxelas, e de maneira firme, descartou essa possibilidade, argumentando que isso provocaria uma resposta contundente da NATO. Logo, os impactos de suas declarações foram palpáveis e a questão da eficácia militar da Rússia ganhou destaque nas discussões. Estamos em um momento decisivo da análise. A Rússia está desenvolvendo um novo sistema de mísseis chamado Eratnik, que promete ser tão avançado que pode desafiar as defesas da NATO. Este míssil opera a velocidades superiores a Mach 10, cerca de 12.000 km por hora, e atinge temperaturas impressionantes de até 4.000 graus Celsius. No entanto, ainda pairam muitas dúvidas sobre que tipo de dano esse sistema poderia causar, caso fosse utilizado. Analistas ocidentais questionam a real eficácia do Eratnik se ele é capaz de representar uma ameaça significativa à segurança na Europa. Em face do crescente arsenal de armamento avançado da Rússia, incluindo a potencial instalação deste míssil em Belarus, faz-se cada vez mais necessário reavaliar as estratégias de defesa da NATO. O que se espera agora é como as potências ocidentais reagirão a essas ameaças emergentes. Está a segurança da Europa em jogo? Como o poder militar se desenrolará nesse novo cenário? Que lições precisamos aprender para garantir uma resposta eficaz diante dessa crescente tensão? Esses são questionamentos que podem redefinir o curso da política e da segurança no continente europeu. A história que iremos explorar hoje revela os tumultos geopolíticos em torno da atual crise entre a Rússia e a NATO. O intrigante relato começa com uma declaração chocante do ministro da Defesa da Bélgica, Theo Franken, que, em uma entrevista, afirmou que, se a Rússia atacasse com mísseis, a resposta seria devastadora: nós aniquilaríamos Moscou. Essa afirmação atraiu a atenção da mídia europeia e gerou debates acalorados sobre as possíveis consequências para o futuro do conflito. Mas o que poderia essa declaração realmente significar para a segurança da Europa? Franken, em resposta a uma pergunta simples, deixou claro que não temia um ataque russo a Bruxelas. Para ele, um ataque ao coração da NATO não ficaria impune. Contudo, sua provocativa frase não foi a única a criar polêmica.
O entrevistador também questionou a lealdade dos Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump, especialmente sobre o famoso artigo 5 do Tratado da NATO. A tensão aumentou à medida que Franklin expressava frustração com a maneira como a Europa via a postura americana. Ainda assim, enquanto o mundo assistia a essa troca de palavras, a Rússia intensificava suas ameaças. O presidente Vladimir Putin introduziu um novo fator de preocupação, o Poseidon, um drone submarino nuclear. De acordo com Putin, esta arma é incomparável em velocidade e profundidade, algo que, segundo ele, não pode ser interceptado. Mas o que isso significa realmente? Para muitos analistas ocidentais, a afirmação do Poseidon parece uma tentativa de intimidar, especialmente após o fracasso anterior de outras superarmas. Poderia o Poseidon realmente representar uma ameaça iminente para a Europa? Imagine um desses drones posicionado ao largo da costa britânica, pronto para liberar uma ogiva nuclear em um ataque furtivo. A possibilidade de transformar partes da Europa em regiões radioativas dá arrepios. O que aconteceria com Londres se a devastação atingisse o Tâmisa? Enquanto isso, a pressão política cresce. Alguns especulam que Putin está tentando forçar Trump a aceitar a extensão do Tratado de Desarmamento que expira em fevereiro. As manobras de Putin não são apenas estratégias de intimidação, mas também tentativas de garantir um retorno à mesa de negociações. O emocional é palpável, as tensões estão altas e o futuro da segurança na Europa parece incerto. Cada movimento é monitorado, cada declaração é analisada. E o que pode ser o passo seguinte nesse complexo jogo de xadrez geopolítico?